Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas quando Deus começa a falar com a gente, aliás, Deus sempre falou, a gente que nunca ouviu, mas quando a gente começa a entender que Deus está falando com a gente, as primeiras vezes soa como uma boa ideia. Parece que você teve uma baita de uma ideia. Às vezes você está num momento de meditação, de contemplação, sua mente começa devagar, não. Enfim, sua mente começa a andar por aí. Quem quer falar a palavra que não sabe, né? É devagar mesmo. É devagar, eu falei certo na primeira, tá vendo? É um espírito de intimidação sobre a minha vida, meu irmão, ora por mim. Eu estava confundindo com devagar, né? Devagar, lento. Não tem nada a ver com isso. Sua mente começa a andar por aí. Quem já teve essa experiência? Você está lendo a Bíblia, de repente você começa a viajar, você fala, mas você tem que voltar uns 2 capítulos para trás. O que é que eu estava lendo mesmo? Isso acontece ou não acontece? Cara, já parou para pensar que às vezes pode ser Deus? Você entrou na presença dele de tal forma que Deus começa a encher tua mente com ideias. Quem já teve sono lendo a Bíblia? Eu tenho um bom conselho, leia de manhã, quando acordar, porque aí você não tem desculpa. Mas já parou para pensar que isso pode ser Deus? Você entra num lugar de descanso, que quando você vê, cara, o que o diabo quer não é que você durma não, o diabo quer tirar teu sono. Deus é o descanso, Jesus é o Senhor do descanso, Ele é o Senhor do sábado. Se você dormiu lendo a Bíblia, acorde e leia. Amém? Quando acordar, você continua lendo. Mas o que é que eu quero te dizer? Às vezes a voz de Deus, ela soa como uma boa ideia. Uau, cara, tive uma baita ideia, tive um insight. Cara, tive uma ideia fantástica. Aí Deus está olhando lá de cima, tu teve uma ideia? Sério, foi tu que teve a ideia? Tá bom, vai pensando que foi tu que teve a ideia. Quando Deus ilumina o nosso entendimento com alguma coisa, isso é fantástico, soa como uma baita de uma ideia. Pedro não sabia que foi Deus que falou com ele. Foi Jesus que contou para ele. Pedro, eu tenho uma boa notícia para te dar, cara. Você está ouvindo o céu. Não foi carne nem sangue que te revelou, não foi daqui que veio a tua informação. Foi o meu Pai que está no céu. Então você ouviu o céu. E porque você ouve o céu, eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Agora, percebe o que é que Jesus começa a despejar sobre Pedro? A autoridade que Jesus está dando para a igreja é o seguinte: te darei as chaves do reino dos céus. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. O que você ligar na terra está ligado no céu, o que desligar na terra está desligado no céu. Amém? Você percebe que todas essas demonstrações de poder nada mais são do que informações sobre o nosso real poder, que é acesso. Repete comigo: acesso. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus está dizendo, Pedro, bem-aventurado tu és, porque você agora tem acesso. Você está ouvindo o céu. Amém? Então, porque você tem acesso, eu vou te dar acesso. Eu vou te dar chaves. Chaves servem para acesso. As portas do inferno não prevalecem contra você. Portas falam de acesso. O que você ligar na terra tem acesso para ser ligado no céu. O que você desligar na terra tem acesso para ser desligado no céu. Ou seja, o que Jesus está despejando sobre a sua igreja é uma autoridade que funciona por causa do... Glória a Deus. Fala com mais fé. Obrigado. O acesso que nós temos é a nossa autoridade. É isso que nos faz diferentes. Não é a respeito de um cargo. E se você entender isso que eu estou te falando, você vai parar de protelar a sua liderança do lado de fora, esperando o dia que você for prefeito, esperando o dia que você for governador, esperando o dia que você for patrão, esperando o dia que você for empresário, esperando o dia que você for presidente da república, esperando o dia que você for famoso. Para com isso. Quem você é, do jeito que você é totalmente apto para liderar qualquer situação por causa do acesso que Deus te deu. E se você estiver no nível mais baixo que um ser humano pode estar, ainda assim, Deus pode te usar para liderar uma situação por causa do acesso que você tem. Amém? Eu posso te dar alguns exemplos. José, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais fantástico. Esse jovem sonhador tem sonhos desde a sua infância, no qual os seus irmãos se prostrariam diante dele. Ele sonha com os feixes de trigo dos irmãos se dobrando diante dele. Ele sonha com o sol e a lua também, e as estrelas se dobrando diante dele, falando do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos.
Ele sabia que da parte de Deus, ele um dia estaria numa posição de autoridade, desde a sua infância. O que é que acontece então? Ele começa a descer, velho. Ele só desce. Ele começa a sua história na Bíblia como o queridinho do papai, o filho preferido do seu pai. Então ele já tem um lugar muito legal. O pai dele dá uma roupa para ele, um manto para ele, todo ano uma roupa bonita. Mas o que acontece é que ele começa a descer. Seus irmãos dão um couro nele, jogam ele numa cisterna. Judá, querido, queria matar, mas Rúben não deixou. Então estava passando uma caravana que ia para o Egito, eles vendem o irmão deles para aquela caravana, agora ele é um escravo. Chega no Egito, ele é vendido de novo, agora para um eunuco de Faraó chamado Potifar, e ali ele é servo na casa daquele cara. A mulher dele queria se deitar com José, José não queria porque José tinha integridade. Ela então forja uma situação e ele injustamente é preso, agora de escravo ele está na cadeia. Ele só desce, aí você fala, cadê o plano de Deus na vida desse rapaz? Só que lá na cadeia, um belo dia, um copeiro do rei e o padeiro são presos também. E ambos têm um sonho à noite. Eles pedem para José, eles contam o sonho um para o outro. Eu tive um sonho essa noite, eu também tive. José ouve os caras contando o sonho e Deus dá a interpretação, sabe por quê? Porque José é de uma família que tem acesso. Ele fala, o teu sonho significa o seguinte, daqui a 3 dias você vai ser restituído no teu cargo. E você, meu amigo, aproveita esses 3 últimos dias, porque tu vai morrer. E conforme ele interpretou, assim foi. Em 3 dias o padeiro foi executado, em 3 dias o copeiro do rei foi restituído no seu cargo. Aí José diz para o copeiro, lembra-te de mim, porque eu estou aqui injustamente. O cara, tá bom. E aí o cara esqueceu. Aí eu te pergunto, ele esqueceu ou Deus fez ele esquecer para ele se lembrar na hora certa? Porque anos se passam, e um belo dia Faraó tem um sonho que tirou o sono dele. Ele sonhou com 7 vacas gordas que saíam do Nilo, e atrás dessas 7 vacas gordas vinham 7 vacas magras que devoravam as gordas e continuavam magras. Ele acorda, dorme de novo, e ele tem um outro sonho muito parecido. 7 espigas bonitas nasciam no pé de milho, daqui a pouco vinham 7 espigas secas, devoravam as 7 espigas gordas e continuavam secas. Ele acorda, ele fala, tive um sonho, eu não sei a interpretação. Então ele chama os magos do Egito. O que quer dizer isso? Ninguém sabia interpretar. Nisso o copeiro do rei estava no lugar certo e na hora certa. Esse cara também tinha um certo acesso. Ele está ouvindo o que o rei está falando e ele diz, olha, agora eu me lembro. Ah, agora Deus fez ele se lembrar. Tem um rapaz, um hebreu que está na cadeia, que interpretou o meu sonho quando eu estava preso naquela situação. Faraó manda chamar José. De uma hora para outra, cara, um belo dia, do nada, sem ele esperar, sem aviso prévio, tem uma ordem para ele sair da cadeia e ir para o palácio. Troca de roupa, toma um banho, raspa a cabeça e entra na presença do faraó. Faraó conta o sonho para ele. E José, de uma maneira muito simples, ele fala, faraó, isso daí é Deus falando contigo. Os 2 sonhos são a mesma coisa, vão vir 7 anos de fartura sobre o Egito e depois 7 anos de escassez. Eu te aconselho, aí o cara, olha o escravo preso. Eu te aconselho a colocar um homem de confiança a cargo da colheita do Egito para guardar o 5º de toda a produção nos anos de fartura, para que a gente tenha comida nos anos de escassez. Quando ele termina de falar, Faraó está prostrado no chão. Faraó está prostrado diante de um preso hebreu. Na hora ele coloca José a cargo de todas essas coisas no Egito. Ele não foi atrás de cargo, querido. Ele não estava atrás de cargo. Ele estava ali para solucionar um problema. O acesso que ele tinha a Deus foi o que fez ele resolver a situação, não só do Egito, mas de toda aquela região, pelos anos que se seguiram.